dia, galera! A aula de hoje é sobre Revolução Industrial, que foi um período de transformações socioeconômicas que aconteceu na Inglaterra a partir do século XVIII. As máquinas foram inventadas para suprir o trabalho humano. Graças a essas máquinas, a produção aumentou e o lucro também, fazendo com que os empresários financiassem as indústrias. Mas aí eu te pergunto, coleguinha, por que na Inglaterra? Espera, eu vou te explicar. Alguns fatores que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira a realizar a Revolução Industrial são acúmulo de riquezas pelo comércio ultramarino, tráfico de escravos, empréstimo de dinheiro a juros e pirataria. Jazidas de carvão e ferro, domínio marítimo que permitia a venda dos produtos industrializados em diversos países, burguesia forte, rica e ambiciosa, políticas de cercamentos. Com o cercamento de áreas agrícolas, muitos camponeses tiveram de ir para as cidades onde eram mão de obras disponíveis e baratas. As principais causas da Revolução Industrial na Inglaterra foram predomínio naval inglesa e posição geográfica estratégica, ausência de barreiras alfandegárias, crescimento demográfico na Europa, fortalecimento e investimento da burguesia, fim da monarquia e do absolutismo da Inglaterra, crescimento do mercado consumidor mundial, aumento do êxodo rural, invenção da máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor, entre outros. A mão de obra das fábricas, constituída por camponeses que saíam do campo e iam para a cidade, chamado êxodo rural, e por artesãos que, por conta da produção em série, tiveram seus negócios destruídos com o declínio do artesanato, eram superexplorados, que tinham salários baixíssimos, condições de trabalhos péssimas e trabalhavam até 16 horas por dia. As mulheres recebiam menos da metade do salário dos homens e eram mais em conta contratar mulheres do que os homens, por conta desses salários baixos. A Revolução Industrial foi um período de mudanças significativas em escala global e ela foi dividida em 3 fases. Na primeira fase, começou no ano de 1750 e foi até 1850. Na Inglaterra e na França. E as principais invenções desse período foram a máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. A principal matéria-prima foi o carvão e as principais indústrias foram a têxtil e a de calçados. Já na segunda Revolução Industrial, no ano de 1850 até 1950, aconteceu na Alemanha, Japão e nos Estados Unidos. E as principais invenções foram energia elétricas, automóveis e aviões, celulares e televisões, e a principal matéria-prima foi o petróleo e a principal indústria foi a automobilística. Já a terceira Revolução Industrial aconteceu em 1950 e até a atualidade acontece. Ocorreu com o G7, que são os 7 países que foram Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Japão e Canadá. Deu-se depois da Segunda Guerra Mundial. Agora anota essa parte aí porque é muito importante. Esse momento esteve marcado pelo avanço da tecnologia, da ciência, da metalúrgica, da conquista espacial, do progresso da eletrônica, do uso de energia atômica e do desenvolvimento de engenharia genética e biotecnologia. A matéria-prima é o urânio e o tipo de indústria predominante é a informática. Algumas consequências disso foram maior divisão do trabalho, crescente urbanização, êxodo rural, declínio do artesanato, consolidação do capitalismo como sistema econômico vigente e surgimento do capitalismo financeiro, expansão do colonialismo, desenvolvimento dos meios de transportes e comunicação, surgimento de 2 novas classes, o proprietário e o proletariado, surgimento dos movimentos operários e do sindicalismo. Enquanto no século XVIII acontecia a Revolução Industrial na Inglaterra, no Brasil estava longe de acontecer. Após a independência, surgiram apenas tentativas de construção de empresas no Brasil e no início do século XX surgiram empresas têxteis apenas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E somente em 1930 aconteceu a Revolução Industrial no Brasil, exatamente 100 anos após a Revolução Inglesa. A aula de hoje fica por aqui. Deixe seu comentário, seu like e até a próxima! Um segundo, não acabou ainda. Olha esse vídeo da tabela.